Ó, bora lá. Bora primeiro começar o que são os suplementos. Antes de qualquer coisa, é importante falar, como eu falei, sobre alimentação saudável, tá? Quando eu falo sobre alimentação, quando eu falo sobre suplemento, na verdade, muitos pacientes falam assim, doutor, mas não é que a minha alimentação, ela não vai suprir tudo que eu necessito? Para mim ter mais vitamina C, não é só eu tomar mais um sucozinho de laranja, ou comer um kiwi a mais, ou tomar um suco de limão a mais. Pessoal, pode até ser, mas na verdade a alimentação ela não consegue suprir a tua necessidade diária. Hoje, para você chegar no valor ideal de como a vitamina D, a tua alimentação e às vezes os raios solares, que eu estou aqui principalmente devido a isso, os raios solares do sol, ele não consegue ativar a quantidade de vitamina D essencial. Então, a suplementação, elas são o quê? São preparações que funcionam como complementos da nossa alimentação. Olha só, a suplementação funciona como preparação, é como complemento da nossa alimentação. Se você não tem uma alimentação tão boa, consequentemente, você não vai produzir hormônios tão bons, já que a tireoide ela precisa de quê? De ter alguns micronutrientes essenciais. Ah, doutor, mas vamos explicar melhor, vamos lá. Pessoal, a alimentação ela não consegue suprir a quantidade ideal. Para você ter uma fisiologia boa, para você viver bem, você precisa de macronutrientes. Eu acho que você já deve ter escutado falar. Doutor, o que é esse negócio de macronutrientes? É a proteína, que é a carne, o porco, o ovo. São o quê? São as gorduras, como o bacon, como o abacate, e os carboidratos, né? Não é como o pão, tá? É como a batata doce, o inhame, a macaxeira. Então, você precisa dos macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos. E você precisa dos micronutrientes ideais para o seu corpo também. Então, às vezes, uma alimentação totalmente inadequada, ela não consegue te suprir a quantidade ideal dos teus macros e micronutrientes. Então, tu acaba ficando o quê? Com uma desnutrição. Ou acaba ficando também com uma quantidade baixa de micronutrientes, não conseguindo produzir de um jeito eficaz a tua própria parte hormonal. Porque eu vou já falar para vocês que tem alguns micronutrientes que são essenciais para a produção dos hormônios da tireoide. O obeso, tá? Não tem um funcionamento bom da tireoide porque ele não tem uma boa alimentação. Não tendo um bom funcionamento da tireoide, a tireoide é responsável pelo nosso metabolismo e, consequentemente, ele fica mais obeso. Pessoal, vocês estão entendendo como o ciclo da obesidade, como o ciclo do estilo de vida moderno, ele é super perigoso para nos causar patologias? Também falando um pouquinho sobre suplementação, uma coisa muito importante, tá bom? Coloquei alguns tipos de suplementos. Nós temos suplementos hipercalóricos, são aqueles suplementos que possuem um alto teor calórico para você, como no caso de aumentar a massa muscular, como engordar um pouco mais. Nós temos suplementos proteicos, como o próprio Whey Protein. Nós temos suplementos hormonais, que o quê? Às vezes, os seus hormônios, tá? Eles acabam tendo necessidade de ter um complemento, uma suplementação. Nós temos suplementos termogênicos, onde esses suplementos termogênicos, consequentemente, servem para aumentar um pouco mais o seu metabolismo. E nós temos suplementos polivitamínicos, que eles servem para melhorar a imunidade, eles servem para melhorar cada vez mais o seu estilo de vida e não fazer com que você tenha uma imunidade tão deficiente. Eu tenho certeza que algum de vocês já devem ter escutado falar sobre a creatina, né? Ó, pessoal, o que é a creatina, tá? Então a creatina, automaticamente, ela serve para melhorar a massa muscular. Tá bom, ok. A creatina, ela serve também para quê? A creatina, ela serve também para melhorar a energia do teu dia a dia, a energia após a tua massa muscular. Você começa a usar a creatina, o que é que ela vai fazer no seu corpo? Você precisa energia para praticar a atividade física, tá? A creatina ela vai te dar essa energia. Doutor, qual é a minha fonte de energia? O que é, quando você fala energia, o que é energia do meu dia a dia? Na verdade, a energia do seu dia a dia, o gerador de energia do seu corpo é chamado de ATP, tá? E esse ATP, consequentemente, ele vai produzir a tua energia do teu corpo. E ele vai quebrar o ATP. Essa quebra do ATP, consequentemente, ela vai te dar mais energia. Mas a creatina já serve para isso. Quando você tem o ATP, que são 3 moléculas de fosfato, ela vai levar você a ter o quê? Essas 3 moléculas de fosfato, ela vai levar você a ter mais energia. Então você vai quebrar uma, vai ficar o difosfato. E esse fosfato, ele fica meio que livre no teu corpo aqui, para se ligar de novo isso aqui. Quem pega esse fosfato é a creatina. Ela se liga aqui e depois ela se liga nesse ADP, formando uma nova molécula
de ATP. Creatina, ela serve para formar mais energia no teu corpo. Eu gosto de falar muito no pós-treino é sobre o ômega 3, tá bom? Pessoal, por que no pós-treino para utilizar o ômega 3? Bora lá. Na verdade, porque o ômega 3 ele tem uma função para fazer a regeneração da sua massa muscular. O ômega 3 ele serve para melhorar a inflamação do seu corpo também. Então, o ômega 3 ele é muito bom para o seu dia a dia. Lembra que eu falei para vocês sobre alimentos inflamatórios? Os alimentos inflamatórios, eles vão inflamar mais seu corpo, vão aumentar mais os radicais livres, que consequentemente essa inflamação causada pelos alimentos inflamatórios podem te causar mais patologias, mais doenças como a própria hipertensão, como a própria diabetes, como o próprio Alzheimer, tá? E isso vai levar o quê? E isso, o ômega 3 vai tentar diminuir essa inflamação do teu corpo. Por isso que se fala que o ômega 3 é um anti-inflamatório. Não só o ômega 3, mas também o quê? O alfa-lipóico e vários outros suplementos. Entenderam aí? Então vamos lá. Vamos para outro ponto importante que eu coloquei para vocês. Doutor, você fala muito sobre vitamina D. O que é importante na vitamina D hoje em dia, tá? A vitamina D, ela vem de alguns alimentos também, mas ela é ativada através dos raios solares e, consequentemente, hoje tem vários estudos falando que a vitamina D era para ser um hormônio de tão importante que ela é para o seu corpo e também que ela tem precursora como o colesterol, como uma gordura boa, tá? E a vitamina D vai melhorar a tua imunidade também. Uma das várias funções da vitamina D tem propriedades, benefícios com a própria melhora da depressão, anti-inflamatório, para vocês perceberem que sim, é necessário vocês possuírem o valor ideal da vitamina D. Doutor, e qual o valor ideal da vitamina D? Pessoal, a vitamina D, ela pode chegar a 40, 50, mas claro, quando eu acompanho alguns pacientes que têm efeitos colaterais também, a vitamina D, eu gosto de deixar entre 70, 80, 90. Pessoal, mas quando eu estou acompanhando, tá? Vamos falar um pouquinho sobre hormônios. Olha como eu falei, se você não tem uma quantidade boa de zinco, uma quantidade boa de selênio, uma quantidade boa de alguns aminoácidos para a produção dos teus hormônios essenciais na tua tireoide, como tu vai produzir os hormônios da tireoide, como o T3 e o T4? Se você não tem no seu corpo uma quantidade boa de iodo, como tu vai produzir o T3 e o T4? Como tu vai produzir os hormônios do teu corpo? Então, tá vendo como a alimentação é importante? Depois dos 30, 35, 40 anos, é necessário sim ter algum tipo de complementação, de suplementação. Porque isso, a fisiologia normal, ela começa a cair. Não é de uma hora para outra que você chega na menopausa, na andropausa. Imagina só, eu fiquei com 45 anos, 50 anos, cheguei na menopausa. É igual que eu estava falando pro paciente ontem, tá? Quando eu estava falando de alimentos inflamatórios, eu estava falando para ele o quê? Não é de uma hora para outra que você tem um Alzheimer, tem uma hipertensão, tem um diabetes. Teu corpo chegou, hoje é o dia que você vai ter diabetes. Então, chega a diabetes naquela pessoa. Claro que não. Isso é uma doença, são doenças silenciosas, que você consegue preveni-las pelo estilo de vida saudável. Não é de uma hora para outra que chega a menopausa. Pronto, estou sentindo todos os sintomas da menopausa. Não. Você primeiro tem um climatério, depois você tem a menopausa. Então, teus hormônios vêm caindo de acordo com a idade. E não é só teu ovário ou teu testículo que vai com aquela dos hormônios. A tireoide também tem a pausa da tireoide. Por isso que o seu metabolismo ele fica muito mais lento posteriormente com a idade, entendeu? Então, quando você chega aos 30, aos 40, aos 45 anos, o seu metabolismo fica mais lento. Primeiramente porque você não consegue absorver de um jeito eficaz os micronutrientes, o zinco, o selênio, você não consegue ter uma absorção de um jeito eficaz. Então você já não tem a absorção, você já tem aquela dos hormônios, então você vai ter alguma consequência relacionada a isso. E se você não tiver a complementação e a suplementação, essas consequências podem ter uma patologia. Não só a tireoide, tá? Mas também a testosterona. O homem, principalmente o homem, quando está com uns 30, 25, 30 anos, 35 anos, tem um vigor ainda. Tem uma libido muito boa, né? Tem uma alta performance muito boa. Mas depois dos 45, 50, 60 anos, vai ter andropausa. Não é só a mulher. Esse é um grande tabu que a medicina tem que tirar também. Não é só a mulher que tem a menopausa. O homem tem andropausa também. E hoje, a vergonha, às vezes, alguns homens que, claro, graças a Deus está saindo muito isso. Mas pelo homem ter um pouco mais de vergonha de falar que a libido está mais baixa, ele acaba levando até o quê? A utilizar o Cialis, o Viagra, tudo isso. Mas qual é a consequência? Qual é a causa? Qual é a etiologia dessa andropausa? Qual é a etiologia dessa baixa da testosterona? É a idade, pessoal. Chega, a idade vai chegando. Todo mundo vai acontecer isso. Teu corpo também, ele avisa que ele está tendo defeito. Ele avisa que ele está tendo sintoma. Se você não fizer nada, ele vai ter o quê? Ele vai bater o motor. Quer ter as doenças, quer ter infarto, quer ter tudo isso. Tudo isso é importante para o nosso dia a dia, para a nossa longevidade saudável, para você viver bem. Olha só, quando você não dorme bem,
Eu desequilibro um hormônio chamado cortisol. Tua vida, ela é toda equilibrada. A gente que desequilibra. É algo básico. Faz o básico, é muito mais simples. Faz o básico. O que é fazer o básico? É você o quê? É você ter um estilo de vida saudável. É você ter uma alimentação saudável.